Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Por que Não Se Matava, de Lima Barreto. Num ambiente de vícios sociais, o conto é sagaz e vai trabalhar ironia que te dá muita vontade de viver. É menos mórbido do que parece com o título. Boa leitura. Por que Não Se Matava, de Lima Barreto. Esse meu amigo era o homem mais enigmático que conheci. Era, há um tempo, taciturno e expansivo, egoísta e generoso, bravo e covarde, trabalhador e vadio. Havia no seu temperamento uma desesperadora mistura de qualidades opostas e, na sua inteligência, um encontro curioso de lucidez e confusão, de agudeza e embotamento. Nós nos dávamos desde muito tempo. Aí pelos 12 anos, quando comecei a estudar os preparatórios, encontrei-o no colégio e fizemos relações. Gostei da sua fisionomia, da estranheza do seu caráter, e mesmo ao descansarmos no recreio após as aulas, a minha meninice contemplava maravilhada aquele seu longo olhar cismático, que se ia tão demoradamente pelas coisas e pelas pessoas. Continuamos sempre juntos até a escola superior, onde andei conversando. E aos poucos, fui verificando que as suas qualidades se acentuavam e os seus defeitos também. Ele entendia maravilhosamente a mecânica, mas não havia jeito de estudar essas coisas de câmbio, de jogo de bolsa. Era assim, para umas coisas muita penetração, para outras incompreensão. Formou-se, mas nunca fez uso da carta. Tinha um pequeno rendimento e sempre viveu dele, afastado dessa humilhante coisa que é a caça ao emprego. Era sentimental, era emotivo, mas nunca lhe conheci amor? Isso eu consegui decifrar, e era fácil. A sua delicadeza e a sua timidez faziam-a compartilha com outro, as coisas secretas de sua pessoa, dos seus sonhos, tudo o que havia de secreto e profundo na sua alma. Há dias encontrei-o no shopping, diante de uma alta pilha de rodelas de papelão, marcando com solenidade o número de copos bebidos. Foi ali, no Adolfo, à Rua da Assembleia, onde aos poucos temos conseguido reunir uma roda de poetas, literatos, jornalistas, médicos, advogados, a viver na máxima harmonia, trocando ideias, conversando e bebendo sempre. É uma casa por demais simpática, talvez a mais antiga no gênero, e que já conheceu 2 gerações de poetas. Por ela passaram o Gonzaga Duque, o saudoso Gonzaga Duque, o B. Lopes, o Mário Pederneiras, o Lima Campos, o Malaguti e outros pintores que completavam essa brilhante sociedade de homens inteligentes. Escura e oculta à vista da rua, é um ninho e também uma academia. Mais do que uma academia, são 2 ou 3. Somos tantos e de feições mentais tão diferentes que bem formamos uma modesta miniatura do Silogeu. Não se fazem discursos à entrada. Bebe-se e joga-se bagatela, lá ao fundo, cercado de uma plateia ansiosa por ver o Amorim Júnior fazer sucessivos 18. Fui encontrá-lo lá, mas o meu amigo se havia afastado do ruidoso cenáculo do fundo e ficara só a uma mesa isolada. Pareceu-me triste e a nossa conversa não foi logo abundantemente sustentada. Estivemos alguns minutos calados, sorvendo aos goles a cerveja consoladora. O gasto de copos aumentou e ele então falou com mais abundância e calor. Em princípio, tratamos de coisas gerais de arte e letras. Ele não é literato, mas gosta das letras e as acompanha com carinho e atenção. Ao fim de digressões a tal respeito, ele me disse de repente: "Sabes por que não me mato?" Não me espantei, porque tenho por hábito não me espantar com as coisas que se passam no shopping. Disse-lhe muito naturalmente: "Não."
És contra o suicídio? Nem contra nem a favor, aceito-o. Bem, compreendes perfeitamente que não tenho mais motivo para viver. Estou sem destino. A minha vida não tem fim determinado. Não quero ser senador, não quero ser deputado, não quero ser nada. Não tenho ambições de riqueza, não tenho paixões nem desejos. A minha vida me aparece de uma inutilidade de trapo. Já descrevi tudo, da arte, da religião e da ciência. O Manuel serviu-nos mais 2 chopes com aquela delicadeza tão dele e o meu amigo continuou. Tudo o que há na vida, o que lhe dá encanto, já não me atrai e expulsei do meu coração. Não quero amantes, é coisa que sai sempre uma caceteação. Não quero mulher, esposa, porque não quero ter filhos. Continuar assim a longa cadeia de desgraças que herdei e está em mim em estado virtual para passar aos outros. Não quero viajar, enfada. Que hei de fazer? Eu quis dar-lhe um conselho final, mas abstive-me e respondi em contestação. Mata-te. É isso que eu penso, mas... A luz elétrica enfraqueceu um pouco e criei que uma nuvem lhe passava no olhar doce e tranquilo. Não tens coragem? Perguntei eu. Um pouco, mas não é isso que me afasta do fim natural da minha vida. Que é então? É a falta de dinheiro. Como? Um revólver é barato. Eu me explico. Admito a piedade em mim para os outros, mas não admito a piedade dos outros para mim. Compreendes bem que não vivo bem. O dinheiro que tenho é curto, mas dá para as minhas despesas, de forma que estou sempre com cobres curtos. Se eu ingerir aí qualquer droga, as autoridades vão dar com meu cadáver miseravelmente privado de notas do tesouro. Que comentários farão? Como vão explicar o meu suicídio? Por falta de dinheiro. Ora, o único ato lógico e alto da minha vida, ato de suprema justiça e profunda sinceridade, vai ser interpretado, através da piedade profissional dos jornais, como reles questão de dinheiro. Eu não quero isso. Do fundo da sala vinha a alegria dos jogadores de bagatela, mas aquele casquinar não diminuía em nada a exposição das palavras sinistras do meu amigo. Eu não quero isso, continuou ele. Quero que se dê ao ato o seu justo valor e que nenhuma consideração subalterna lhe diminua a elevação. Mas escreve. Não sei escrever. A aversão que há na minha alma excede às forças do meu estilo. Eu não saberei dizer tudo que de desespero vai nela. E se tentar expor, ficarei na banalidade e as nuances fugidias dos meus sentimentos não serão registradas. Eu queria mostrar a todos que fui traído, que me prometeram muito e nada me deram, que tudo isso é vão e sem sentido, estando no fundo dessas coisas pomposas, a arte, a ciência, a religião, a impotência de todos nós diante de augusto mistério do mundo. Nada disso nos dá o sentido do nosso destino. Nada disso nos dá uma regra exata de conduta. Não nos leva à felicidade, nem tira as coisas hediondas da sociedade. Era isso. Mas, vem cá, se tu morreres com dinheiro na algibeira, nem por tal... Há nisso uma causa. A causa da miséria ficaria arredada. Mas podia ser atribuído ao amor. Qual? Não recebo cartas de mulher, não namoro, não requestro mulher alguma, e não podiam, portanto, atribuir ao amor o meu desespero. Entretanto, a causa não viria à tona e o teu ato não seria aquilatado devidamente. De fato, é verdade, mas a causa miséria não seria evidente. Queres saber de uma coisa? Uma vez eu me dispus. Fiz uma transação, arranjei uns 500 mil réis. Queria morrer em beleza, mandei fazer uma casaca, comprei camisas, etc. Quando contei o dinheiro, já era pouco. De outra, fiz o mesmo. Meti-me em uma grandeza e ao amanhecer em casa, estava a níqueis. De forma que a ter dinheiro para matar-te, zás, tens vontade de divertir-te. Tem-me acontecido isso. Mas não julgues que estou prosando. Falo sério e franco. Nós nos calamos um pouco, bebemos um pouco de cerveja e depois eu observei. O teu modo de matar-te não é violento, é suave.
Estás a afogar-te em cerveja e é pena que não tenhas 500 contos, porque nunca te matarias. Não, quando o dinheiro acabasse, era fatal. Zás, para o necrotério na miséria. E então? É verdade, continuava a viver. Rimo-nos um pouco do encaminhamento que a nossa palestra tomava. Pagamos a despesa, apertamos a mão ao Adolfo, dissemos 2 pilhérias ao Quincas e saímos. Na rua, os bondes passavam com estrépito. Homens e mulheres se agitavam nas calçadas. Carros e automóveis iam e vinham. A vida continuava sem esmorecimentos, indiferente que houvesse tristes e alegres, felizes e desgraçados, aproveitando a todos eles para o seu drama e a sua complexidade. E esse foi Por que Não Se Matava, de Lima Barreto. Possivelmente uma das últimas histórias escritas por Lima e escancara os vícios sociais, né? A gente vê que ele é ambientado nesse ambiente degradante da República Velha, no Bar Adolfo, na Rua da Assembleia. 2 amigos que se conhecem desde a infância. Esse conto tem um toque de formação, né? Eles compartilham as lições da escola, o crescimento, a formação e se encontram nesse ambiente propício da boemia. O Músico Extraordinário, não é? Aquele do bonde também, né? Também é do Lima Barreto e tem essa coisa da nostalgia também. O Homem que Sabia Javanês também, 2 amigos no bar, né? Então é um formato que o Lima já usou, né, em outros... É um enredo já explorado, digamos assim, nesse encontro dos 2 amigos. Mas é sempre com um toque de novidade, né? É bom falar, né? Aqui a gente tinha nesse bar, então, escritores, pintores, jornalistas, poetas, literatos, médicos e advogados, conversando e bebendo sempre. A boemia. Então, e esses 2 amigos, a gente tem de um lado um que não tem mais motivos para viver e de outro um bom ouvido, que é o nosso narrador. Muito importante ter esse bom ouvido, né? Por isso que também fica tudo certo no final. Sim. E o fato é que o bar é bem descrito, né, Lucas? Detalhadamente, e é comparado ao Silogeu. Sabe o que é o Silogeu? Não sei. O que é? À época, o prédio do Silogeu ficava em frente ao passeio público, esquina com a atual Avenida Beira-Mar, no Rio. Era ocupado pela Academia Brasileira de Letras como sede. Foi sede da Academia entre 1905 e 1923, exatamente o período em que sai esse texto. E até que a Academia se transfere para o Petit Trianon, que é o nome do local novo. E ali também funcionava a Academia de Medicina, o Instituto dos Advogados do Brasil e o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, né? Nossa, é um centro importante, né? Isso, então. Por isso que ele faz essa mesma analogia. Falei silogia, de Silogeu é o nome do lugar. Mas se falar silogia, eu ia achar que era uma palavra real. Podia ter continuado. Então, ele fala que é um ninho e também uma academia, né? É um ninho por causa da burguesia, né? Mas assim, pela origem histórica, ao longo do tempo, essa acepção cresceu. É legal você ter esse conhecimento histórico, né? Silogeu vem do grego, sim mais logos, significando união no sim e logos, né? Estudo palavra, que compõe várias palavras que a gente conhece. Então, no sentido literal, se refere a um lugar para discussões intelectuais, científicas, literárias. É como uma academia de letras ou um centro de estudos. Ou um bar. Na verdade escreve como no chopp, né? Isso, estão no chopp, tomando chopp. Até quando ele fala que porque não se mata, né? Porque não te mata. Fala que não levei com tanta seriedade porque eu costumo ignorar o que as pessoas falam no chopp. Isso, muito bom também essa observação, né? O fato é que ele confabulava, sim ou não, me mata ou não, né? Mas vamos falar das verdades aqui. O fato mesmo é que ele não gostava de trabalhar, né? Tem aspas, afastava-se da caça ao emprego. E a segunda ato gravíssimo da vida desse homem, nunca conheceu o amor. E daí não tinha motivação. Era um homem sem paixões nem desejos por nada, nem por mulher, nem por nada da vida, né? Aí ele diz, já descri de tudo, da arte, da religião e das ciências.
E nem por outro homem também, né? Que talvez ele pudesse né, ser apaixonado por alguém. Enfim, ele teria um brilho nos olhos diferente. Mas enfim. O boêmio marcava, então, o número de copos bebidos. É a diversão, né? Igual você fica acumulando latinhas ali, né? Quem nunca viu isso? Daí ele não queria fazer porque iam achar que era pela falta de dinheiro, né? Justamente. Eu não quero que esse seja o motivo, que tipo, ele nem vai estar ali, né, pra presenciar isso, mas ele não quer que seja o motivo. É aí que entra as mazelas da República Velha, né? Esse momento de mudança político-social do Brasil, é importante a gente... Por isso, né? Ali a gente tem uma crítica velada desse momento, assim, de a sociedade tá quebrada, ela tá cheia de vícios, né? Ela tá com muitos problemas político-econômicos sociais. E nesse personagem que não quer se matar só por falta de dinheiro, aí a gente tem essa dica muito forte, assim, do Lima. Ele não quer ficar falado depois que deixar o Augusto Mistério do Mundo. Né? Agora, ao fazer isso, o texto investe muito forte nos motivos para se viver. Você percebeu isso? Eu até listo aqui, enumero. Ele fala o sentido do nosso destino, a regra exata da conduta, ao que leva à felicidade e uma existência que retira o hediondo da sociedade. De novo aqui, falando desse momento, né, de desfacelado que o Brasil vivia. Né? Quando ele fala do hediondo da sociedade, ele está falando de toda a corrupção, criminalidade, tudo que está quebrado mesmo, né, naquele sistema. Sim. E o conto é muito sagaz, porque ele trabalha a ironia da situação, né? Com argumentos que dão vontade de viver também. Então, ao mesmo tempo em que ele serve como uma crítica social, ele serve como um conselho para o bem viver de uma pessoa. Eu achei o conto muito sagaz mesmo. E a história disse que ela saiu póstumamente em 1923, integrando uma coletânea chamada Bagatelas. Só que eu encontrei a edição original na Biblioteca Mindim, que é o melhor lugar pra gente encontrar livros antigos do Brasil, raridades. E eu encontrei a edição de 1923 exatamente. E lá na advertência, que é assinada pelo Lima, então ele data de 13 de agosto de 1918. Então a gente tem uma diferença entre o ano que ele preparou o livro e o ano em que sai o livro, que é póstumo, né? Porque ele morre em 22. E eu separei até aqui, eu achei muito elucidativo se a gente trouxesse aqui a advertência desse livro. Ele diz muito sobre muita coisa. O comecinho ali que eu coloco pro apoiador. Composto de artigos de várias naturezas e que podem merecer várias classificações, inclusive a de não classificáveis, esse pequeno livro não visa outro intuito, se não permitir aos espíritos bondosos que me têm acompanhado nos meus modestos romances a leitura de algumas reflexões sobre fatos, coisas e homens da nossa terra, que julgo talvez sem razão muito próprias a mim. Aparecidas em revistas e jornais modestos, bem de crer que tais espíritos não tenham logrado a existência deles, e é somente por esse motivo que os costuro em livro, sem nenhuma outra pretensão, nem mesmo a de justificar a minha candidatura à Academia Brasileira de Letras. Tem muita coisa interessante. Depois ele fala de uma rixa ali também com... E continua, mas o nosso apoiador vai receber esse link, pode baixar o livro original, Lucas. Sim. Então, o Lima deixa saber que os textos que estão em Bagatelas, como Por que Não Se Matava, saíram em pequenos jornais e revistas. Por isso, talvez não se tenha notícia de que ele já tinha publicado, mas sim sai a informação de que saiu em 23. Às vezes estava, saiu nos folhetins lá no jornal, como era de costume, né? E não é registrado, saía como algo do dia ali, né? Uma história para passar o tempo no dia. Isso. Daí hoje que tem esse resgate histórico, né? E passando o olho de modo geral no livro, ele explora muito desespero, miséria, desdobra a dificuldade de subsistência de um funcionário público, como o próprio Lima era. Então, possivelmente, reflita as próprias vivências do autor. Quem sabe ele próprio não teria sido inspiração para o protagonista. Quem sabe ele próprio não tenha pensado em deixar... de viver. E o seu alter ego seria o narrador. Eu tô pensando aqui, né? Aqui que fica dando conselho. Nunca saberemos, né? É só conjecturas aqui das nossas notas. Sim, e é muito sagaz, como você já falou, a forma como ele trata o assunto, que é um assunto pesado, né?
e que hoje é muito difícil de falar sobre verdade. isso. Suicídio, né? Mas o que ele inverte é o contexto. Então ele coloca esse assunto dentro de um contexto, assim, muito improvável. Que não tem o peso, né, do que teria na vida real. É tipo uma das soluções ali pra ele, né, pro personagem... continuar com a vida dele, continuar achando com a vida de merda. Continuar achar um objetivo, né, pra ele, e é uma das soluções. Já que eu não tenho objetivo, essa é uma das soluções, de uma forma muito leve, fora de todo o contexto mórbido, né, como eu falei lá do começo, que esse assunto carrega. Sim. Então, eu acho que tudo depende do contexto e do ambiente que é colocado, né? Se você coloca esse assunto num ambiente ou dentro de um contexto... Se fosse um conto do Poe, seria o ato seria real. pesado. Então, tratado... E aí que eu acho o ponto de as pessoas falarem, não pode fazer piada com mais nada. Enfim, o Lima Barreto aqui, ele coloca esse assunto super pesado, mas no final você não acha, assim, polêmico ou qualquer coisa, né? Ele é um assunto que faz sentido pra história. Então acho que aí tá o ponto, é usar com inteligência, né? Isso, tanto é que ele satiriza, desfecha o conto com os dois abraçados na rua, bons carros, né, passando, e a vida comum e corrente, né? E outra coisa que eu queria comentar é que aqui a gente tem, de novo, nossa, a gente foi muito feliz com o episódio primeiro dessa 7ª temporada, porque estabeleceu as bases de muitas discussões. A gente já voltou a falar de No País das Quimeras, do Machado, umas 2 ou 3 vezes, eu acho, só em janeiro. Eu vou falar de novo hoje. Por quê? Você lembra que jogo que eles jogam no bar Adolfo, aqui onde eles estão? O nome é esquisito, né? É Bagatela. Isso, Bagatela. Então, que nos remete ao Gênio das Bagatelas de O País das Quimeras, de Machado. E daí aqui, eu vou até repetir o trecho aqui pra você lembrar como que é o Gênio das Bagatelas. O Gênio das Bagatelas de que fala Eupino, estava sentado em um trono de casquinha, tendo de ornamento 2 pavões, um de cada lado. O próprio soberano tinha por coifa um pavão vivo, atado pelos pés, e uma espécie de solidéu maior que o dos padres, o qual, por sua vez, ficava firme na cabeça por meio de 2 largas fitas amarelas que vinham atar-se debaixo dos reais queixos. Coifa idêntica adornava a cabeça dos gênios da corte que correspondem aos viscondes deste mundo e que cercavam o trono do brilhante rei. Todos aqueles pavões, de minuto a minuto, armavam-se, apavoneavam-se e davam os guinchos do costume. Então aqui a gente tem uma figura muito importante e que é nome de jogo. E é muito tempo depois. Esse conto do Machado é 1862. Então... Estabelece muito as bases. Bem no começo da vida dele, literária. Isso que é o legal, é fazer essas pontes, né? É um jovem Machado aqui, porque a primeira publicação da vida do Machado é a tradução Queda que as Mulheres Têm para os Tolos, de 1 ano antes desse conto das Quimeras. Então, é um conto fantástico. A gente não vê depois mesmo o Machado fazendo esse tipo de experimento literário. Parou por ali. Depois ele vai fazendo seus romances, né? Sua literatura realista. Sim. E seus contos sempre muito interessantes para analisar os costumes. Foi pro lado realista mesmo, e aí seria um lado até meio Fernando Pessoa já, né? Mas assim, indo para locais que não existem no mundo real, né? Eu acho que ele colocou o pé mais... Bom, por isso que é o realismo, né? Colocou mais os pés no mundo real depois, né? Esse episódio que a gente abriu janeiro com ele foi realmente bem diferenciado para você conhecer a carreira do Machado de Assis. E eu tenho que dizer, Lucas, tem muita coisa para falar hoje. Muita coisa, assim, boa. Uma coisa muito boa é que a gente tá com o Clube Leitura de Ouvido definido, a gente comentou isso semana passada, definido pro ano, até janeiro do ano que vem, os temas. E a coisa melhor ainda é que a gente estabeleceu um laço muito estreito com os membros do clube. Agora a gente tem um grupo de WhatsApp para conversa direta com os membros. Então, a gente já fez contato com os membros que a gente tem o WhatsApp, já mandou o convite. Se por acaso você está ouvindo esse episódio, é um apoiador e não recebeu o convite, escreve pra gente, é porque nós não temos o seu número de WhatsApp.
Isso. Né? Até nesse e-mail que os apoiadores recebem toda semana, né? Com o estudo aprofundado e tal. Dá pra responder nesse próprio e-mail, se quiser, né? Que perfeito. a gente recebe a resposta. Ele vem com um e-mail esquisito, né? Que é do serviço de e-mail que a gente usa. Mas se você responder ele vai direto pro e-mail do leitura de ouvido e a gente tem a tua resposta. Ele consegue a resposta é individual, você pode mandar pra nós. Nós temos 44 apoiadores nesse momento na lista. Entrou um nome novo, eu quero destacar aqui já. E a gente tá com mais ou menos metade deles no grupo, né? Então, tem bastante gente. Os do Apoia, eu não tenho o telefone de quase ninguém pra colocar no grupo, né? Sim. E é assim, adesão voluntária, não é obrigatório. Você vai receber o link e você entra se quiser. Isso. É um grupo aberto para discussão de literatura exclusivamente e com todas as regras de grupo de WhatsApp que você já conhece, né? Manter o respeito e tudo. Mas é um grupo para discutir as obras que a gente traz no podcast, né? E fazer essas pontes igual a gente faz nas notas de rodapé aqui do final. E eu só ia dar 2 recados sobre brasileiros, autores, já que falamos muito de Machado. Em junho, que é o mês do aniversário do Machado, a gente vai ter o Machado de Assis no clube. Então, muitas revelações sobre ele, a gente vai estudar muitas coisas. Então, você tem que entrar logo pro clube para fazer parte dessas discussões muito únicas. Isso, fazer igual o Edgar Bessa. Bessa ou Bessa, será? Eu acho que é Bessa. Bessa, né? Edgar Bessa, que é o nosso novo apoiador, obrigado aí. Edgar Bessa, do projeto Ciência de Pés Descalços. Isso mesmo, muito legal. Ele fez um apoio anual em nome do projeto. E é um projeto que existe há quase 10 anos já, Lucas. É bem legal. Ele leva como se fosse crianças, assim. Eu entrei e assisti a um vídeo para entender como que é o projeto. Ele coloca a ciência de uma forma muito simples para as crianças, sabe? Como se fizesse laboratórios ao ar livre, assim. Muito legal. Ele é um professor muito dedicado. Então, obrigada por estar conosco. E não temos o seu WhatsApp. Então. Ainda, eu ia te pedir por e-mail, mas já pode mandar pra gente, por favor. Então, para fazer igual o Edgar Bessa e entrar com seu apoio, há 2 formas. Uma delas é entrar em apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix, leituradeouvido@gmail.com. O Edgar Bessa fez pelo Pix, né? A gente sempre fala que se dá preferência para fazer pelo Pix, que daí não tem taxa da plataforma, né? Enfim, vem o apoio integral pra gente. Mas das 2 formas, a gente agradece o seu apoio. E lembrando que, sendo R$20 ou mais, você entra no grupo de WhatsApp e entra no Clube Leitura de Ouvido. Dá para apoiar menos que isso, mas daí as recompensas são menores, né? Você entra nos créditos finais aqui e recebe o estudo aprofundado. Mas a gente... Com a arte de capa. Que, aliás... mas a gente sugere ser R$20 ou mais, né? Tem apoiadores que apoiam muito mais que isso, né? Que a gente fica muito agradecido, mas R$20 eu diria que é o starting point. Quem tá na Apple não vê, né? Na Apple Podcast não tem arte de capa personalizada, mas quem tá no Spotify e no YouTube está vendo ali essa arte muito legal que você fez hoje. Queria te elogiar, os amigos obrigado. No bar. Muito ambiente, assim, e o vermelho, né? Ele dá toda esse alerta, né? Esse pro alerta possível que depois, deixar de viver. Que o alerta falso, né? Porque daí a gente vê que o conto não é tão alarmante assim. Sim. Só deixa eu fechar uma coisa. Eu falei que ia ser 2 brasileiros, né? Que eu ia falar. Então, eu falei que o Machado é em junho. E agora, em fevereiro, é o Mário de Andrade. Nós vamos falar sobre tudo de modernismo. Tudo que é possível dentro de 1h30. Muito bom. Lembrando que a gente está postando regularmente os episódios no YouTube. Então, se você está ouvindo pelo YouTube, já aproveita e se inscreve aí, né? Se você ouve por outros serviços, a gente já teve alguns ouvintes que falam: eu queria ouvir pelo YouTube, por que você não posta no YouTube? Então, os episódios estão indo todos para o YouTube, então fica a dica para você se inscrever no nosso canal lá, que é Leitura de Ouvido, também esse mesmo nome. E lá já está a aula do Anton Chekhov da semana passada. Isso, lá aula completa. Tem conteúdo extra que a gente não traz aqui nos serviços de podcast, que vai só pro YouTube. Então, fica a dica lá para você se inscrever também. E os nossos apoiadores são eles: Adriano Sanic Padilha, Agnaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpiri, Amanda Bertassi Brandão, Ancle Lima, Ana Carolina Vieira Ferreira Araújo, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Antony Cruz, Alete Alves Machado Rodrigues, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Guedes com o Grupo Dam, Cláudia Lube, Cristiana Castanho Ferraz, Edgar Bessa, Eduarda Quartim, Eduardo Vinícius Ferreira, Elaine Vieira Ferreira, Felipe Cronato, Flávia Meira Marques, Franciele Vieira, Giliane Barreto,
Heloísa Mendonça, Jaqueline Conte, João Eudeu de Araújo, Jorge Machado, Juliana Dúlios, Lina Soares, Lucas Pereira da Silva, Lucas Vieira, Luiz Fernando Garcia, Márcio Oliveira Salles de Vasconcelos, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Marilu Lourenço Rosas, Matheus Trim, Matheus Simão Brum, Mônica Tocárnia, Olivia Veronese, Roberto Hiromi Sonoda, Paulo José Pereira de Rezende, Pedro Coimbra Machado Cibusca Valente, Silvana Silva, Tassiane Bosch Ledesma. Zenilda Ribeiro da Silva. É isso, né? É isso. Obrigado, apoiadores do Leitura de Ouvido, mais uma vez em apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix, leituradeouvido@gmail.com. Lembrando que as recompensas estão altas agora, né? Tem os créditos finais que você acabou de ouvir, tem o estudo aprofundado, toda sexta-feira vai para os apoiadores o estudo das obras que a gente traz. Tudo isso que a gente falou aqui no episódio e mais ainda vai em forma de PDF, escrito com a arte de capa e uma mensagem nossa. Não é PDF, né? Vai no corpo. Isso, vai no corpo de e-mail, né? Uhum. E também você entra no Clube Leitura de Ouvido, que é o clube mensal, acontece os encontros mensalmente, que agora também tem o grupo do WhatsApp, que daí ele continua... É uma conversa estreita. Ele continua a discussão do Clube Leitura de Ouvido, mas de uma forma mais aberta, né? Falando sobre outras coisas também. E tem mais uma recompensa. Para apoios maiores, a gente libera o acesso do Desenrole Seu Storytelling, a partir de R$100, que é o meu curso de desenvolvimento pessoal, ali para você ter toda a arte de contar histórias bem estruturada. Isso aí, verdade. Muitas recompensas. E para vocês, leitores de ouvido, então se você ouve nosso podcast aí, regularmente e sempre ouve essa parte dos apoios, mas ainda não é um apoiador, fica o convite para você fazer isso. Você começa a R$20 por mês, né? Uhum. Se for pensar com tudo isso que ganha e ainda apoia aqui o nosso trabalho, é uma vantagem muito grande, né? Para você apoiar não só a sua vida literária, mas também o nosso projeto que incentiva a leitura, né? É uma forma sistematizada de você estudar e aprender sempre, né? Tenha bons argumentos na conversa com as pessoas, né? Não só nos encontros de bar, nas reuniões corporativas, com o seu parceiro ou parceira na sua vida. Seja uma pessoa inteligente. Tem que ter mais podcast, né? Chega desse podcast só de fofoca. Eu queria comentar também, Lucas, que agora que a gente tá assim, cada vez com as análises mais profundas, a gente faz muitas correlações em cada análise, para não acabar ficando com um episódio muito grande. Você viu que autores que a gente já trabalhou, a gente não tá mais trazendo a biografia de novo, né? Mas lá nos contos precedentes do Lima Barreto, você vai ter, acho que em Clara dos Anjos deve ter uma boa biografia dele, em A Nova Califórnia deve ter biografia dele, Um Músico Extraordinário, os contos mais do começo do podcast vai ter a biografia do autor. Uhum. Aí hoje a gente vai trabalhando só as informações mais recentes, né? Só as mais atualizadas, porque não tem como toda vez trazer tudo sobre a biografia do autor de novo. Sim, né? Verdade. Se a gente tivesse tempo hábil, né, pra conseguir fazer, daria pra fazer um episódio só da biografia. Então fazer um episódio de biografia que, na verdade, do Machado de Assis. O clube tá fazendo. O Clube Leitura de Ouvido tá fazendo isso. Sim, mas eu digo fazer a pessoa vai ali e pesquisa no catálogo do Leitura de Ouvido e acha a biografia dos autores, né? Sabe que você me deu uma nova ideia de nicho agora. Então. Põe no gancho, fala pra mim. A gente não faz... ideias a gente tem bastante, né? Falta o tempo pra fazer, porque é só nós dois mesmo. Braços e ouvidos e bocas pra fazer. Isso aí, mas quem sabe a gente chega lá e faz as biografias também. Isso aí, a gente vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piaseschi. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.